Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, promoveu uma conferência de imprensa para, acima de tudo, deixar uma mensagem de esperança aos cerca de 200 trabalhadores da empresa Tupperware, desde logo aos que compõem o dia-a-dia da unidade situada em Montalvo. Isto é uma conferência de imprensa que visa apenas e só prestar algumas declarações e disponibilizar-me para algumas questões que os senhores jornalistas queiram colocar. A razão de marcar esta conferência de imprensa não tem nada a ver, portanto não há nada a acrescentar relativamente ao comunicado que o município emitiu na manhã de ontem, mas como todos sabem, tendo em conta a importância do assunto que está em cima da mesa da Tupperware para o Conselho, para a região, para o país, é normal que os órgãos de comunicação social todos queiram ter uma declaração por parte da Câmara Municipal. E de forma a concentrar essas questões e não andar paralelamente a responder agora a um órgão de comunicação social e a seguir ao outro, entendi marcar esta conferência de imprensa para me disponibilizar, digamos assim, para os órgãos de comunicação social, para as questões que queiram colocar relativamente a esta situação. Em pleno edifício da autarquia, Sérgio Oliveira reforçou que, ao final de uma semana de espera, recebeu alguns esclarecimentos daquela multinacional. Esclarecimentos esses que confirmaram a paragem de produção com a justificação que aponta para a existência de muito estoque. O futuro está, pois, incerto, mas o autarca disse acreditar que irão surgir investidores que possam assumir a empresa que, recorde-se, abriu falência nos Estados Unidos da América. Portanto, como todos sabem, ontem emitimos um comunicado, finalmente, por parte da empresa, nomeadamente do vice-presidente para a operação na Europa, foi dito que neste momento não sabem, o futuro da empresa é incerto, estão em negociações com os investidores para ver se alguém dá continuidade ao negócio da Tupperware e que a produção da empresa está parada na freguesia de Montalvo, na Bélgica e na África do Sul, porque a justificação que deram foi de que tinham estoques suficientes no armazém. Portanto, a Câmara Municipal tem acompanhado desde a primeira hora e desde as primeiras notícias que saíram na comunicação social, a Câmara Municipal sobre esta situação e daquilo que se passava nos Estados Unidos da América através da comunicação social. Portanto, logo nesse dia a seguir pedimos esclarecimentos à empresa, que foram apresentados esta semana, e ao mesmo tempo envolvemos o gabinete do Sr. Ministro da Economia, porque trata-se de uma empresa multinacional e, obviamente, que por mais boa vontade e esforço que a Câmara Municipal tenha e que se empenhe neste processo, sem, digamos assim, o apoio do Ministério da Economia e do Governo da República, tornará-se difícil encontrar alguma solução que possa ajudar a manter esta empresa no nosso Conselho e os postos de trabalho que envolve. Portanto, o Gabinete do Sr. Ministro tem estado em contacto com a Câmara Municipal. Mesmo na segunda-feira, o Sr. Secretário de Estado me ligou durante a tarde a reforçar que continuam a acompanhar este processo e a fazer os esforços que são necessários para perceber qual é que é o andamento deste processo. Portanto, e o ponto de situação neste momento é hoje. Portanto, da parte da Câmara Municipal, deixar a garantia que continuaremos a acompanhar, como não poderia deixar de ser, este processo, quer nós, com os contactos que temos diretamente com a empresa, quer através do Ministério da Economia. Portanto, o canal entre a Câmara Municipal e o Ministério da Economia está aberto e vice-versa, portanto, temos vindo a conversar sobre esta situação e agora, como devem imaginar, para as informações que a empresa nos transmitiu, teremos que aguardar até o processo negocial que decorre com os investidores para ver se a empresa tem continuidade ou não. Portanto, será obviamente que um período difícil para os trabalhadores, de um período de incerteza sobre o seu futuro e obviamente que não podia, nesta conferência de imprensa, deixar deixar uma palavra de solidariedade aos mesmos, portanto, e dizer que a Câmara Municipal está, como já disse, está empenhada em acompanhar este processo e tudo fazer junto das entidades que têm responsabilidades e que podem fazer alguma coisa para que a Tupperware se mantenha a laborar na freguesia de Montalvo, no Conselho de Constância. Portanto, e agora estou à disposição dos senhores jornalistas, pedia que fizessem as perguntas de forma ordenada. Faça a favor. São muitas ajudas. Eu perguntava, neste contacto que teve com a empresa, a nível de salários estão acertados, falou-se em rescisões, em despedimentos, sobre esta questão concreta e do ponto de vista emocional, sobre esta proteção dos trabalhadores.
para a Câmara. Esta Câmara foi fechada do ponto de vista económico, qual pode ser o impacto a nível de impostos, de contribuições, do desenvolvimento da região, se essa análise, portanto, são duas perguntas diferentes. Salários e os trabalhadores, o que é que está em cima da mesa, se estão a ser pagos ou não, se há salvaguarda das indenizações, o que é que estão a pensar a empresa, e depois, aqui a nível da Câmara, o que é que se pode representar em termos de impacto negativo de desenvolvimento. Muito obrigado pelas suas questões. Relativamente à primeira questão que colocou de despedimentos ou salários em atraso, portanto, a empresa, aquilo que me foi transmitido foi que neste momento isso não está em cima da mesa, nem tem salários em atraso. Portanto, teremos que aguardar efetivamente por este processo, como eu referi, que está a decorrer com os investidores, entre a empresa e os respectivos investidores, e depois, se houver alguém que dê continuidade ao negócio, essa questão não se coloca. Se porventura não houver, digamos assim, viabilidade económica para a empresa continuar a elaborar, essa questão colocará-se-á mais à frente, mas isto é estarmos a fazer, digamos assim, a especular e a fazer futurologia. Portanto, o ponto de situação neste momento é que decorre um processo negocial com os investidores e temos que aguardar por isso. Muito mais do que a questão económica para a Câmara Municipal, o que nos preocupa são os 200 postos de trabalho e do ponto de vista social, o que representará para o Conselho de Constância uma empresa desta dimensão fechar o nosso Conselho. E é isso que nos preocupa neste momento e por isso tudo temos feito para evitar que essa situação aconteça. No seguimento destas questões, os trabalhadores que estão em casa, há alguma garantia de que voltem, ou que a volta a trabalhar? Como devem calcular, eu não posso ir além das explicações que a empresa me dão e do conhecimento que tenho atualmente. Portanto, aquilo que me foi transmitido foi que os trabalhadores continuam a trabalhar normalmente noutras tarefas que, no decorrer normal da fábrica, não são feitas, são deixadas para fazer uma fase mais calma da empresa. E outros que estão a tirar formação profissional, do ponto de vista que é obrigatório 6 horas por ano. Foi isto a informação que tenho neste momento e não tenho mais para além disto. Só quando este processo tiver concluído o processo negocial com os investidores e presumo, isto agora já é uma análise minha, que quando o tribunal em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, se pronunciar sobre o próprio processo que a empresa colocou. Presidente, falámos sobre este tema no início desta semana, precisamente na altura sentiu com mais esperança em torno deste processo. Estas explicações souberam-lhe a pouco, uma pergunta, e a outra é se efetivamente, perante aquilo que foi transmitido, se ficou com menos esperança num desfecho feliz. Respondendo à sua questão, eu acho que os esclarecimentos podiam ter vindo mais cedo por parte da empresa. Demoraram praticamente uma semana até responder ao nosso pedido de esclarecimento. Relativamente à minha esperança, portanto, eu por natureza sou uma pessoa otimista, portanto, eu à data de hoje, e isto não quero criar falsas expectativas a ninguém, mas eu à data de hoje, enquanto Presidente de Câmara, ainda acredito que a Tupperware se vai manter em Montalva a trabalhar. Eu acredito nisso. Duas perguntas também. Uma tem a ver com os 200 postos de trabalho. Que incidência e percentagem é que afeta diretamente o Conselho de Constância, uma vez que 200 empregados não são só de Constância, há aqui um impacto para o Conselho, mas também para esta região à volta de Constância. A segunda pergunta é de que forma é que estão a abordar este processo, se a falência ou a falência e a negociação é igual nos Estados Unidos e em Portugal ou não. De forma é que estão também a olhar para o lado lá os impactos legais, e o Presidente é super jurista, não é? Daquilo que possa haver em relação às decisões dos Estados Unidos e as implicações que podem ter ou não ter nesta fábrica, uma vez que, portanto, quando sei aqui a fábrica depende diretamente da casa-mãe, não paga sequer imposto em Constância, certo? Portanto, eu agradeço as questões que o Jerónimo colocou. Relativamente à questão do número de trabalhadores dos 200, quantos é que são do Conselho de Constância, essa é uma informação que ainda está em falta por parte da empresa, que nós pedimos também que nos enviassem dos 200 trabalhadores quantos é que são efetivamente do Conselho de Constância e quantos é que são dos Conselhos limítrofes. Mas obviamente que o impacto maior será sempre no Conselho de Constância, mas obviamente que o eventual encerramento desta empresa será o impacto na região toda e não apenas no nosso Conselho. Relativamente à segunda questão que colocou, é uma questão muito técnica do ponto de vista jurídico, da qual eu não me sinto habilitado
a responder-lhe, porque os processos de falência das empresas nos Estados Unidos, daquilo que vou lendo, são muito diferentes dos processos de falência no nosso país e na Europa. Portanto, começando pela última questão que me colocou, portanto, o que eu deduzi da questão dos investidores, que seriam investidores para tomar as rédeas do negócio no todo. Portanto, foi o que eu entendi, mas foi o meu entendimento, portanto, não é 100% de certeza. Relativamente às outras questões que colocou do ponto de vista social e de eventuais apoios que a Câmara Municipal possa dar, portanto, a Câmara Municipal tem um conjunto de mecanismos de apoio social às famílias que necessitem do apoio, portanto, e esses apoios serão colocados à disposição das pessoas. Obviamente que indenizações, subsídios de desemprego e essas questões serão matérias que serão com outras instituições, e posso dizer-vos que no dia a seguir às notícias públicas da semana passada, o Sr. Diretor do IFP entrou em contacto comigo e se disponibilizou logo na hora, caso seja necessário, para instalar um serviço de forma provisória aqui no Conselho para poder auxiliar e ajudar os trabalhadores da Tupperware. Mas, como eu disse, isto são especulações. Portanto, à data de hoje, o que eu acredito é que vão aparecer investidores que vão pegar no negócio e que a Tupperware se vai manter em elaboração no nosso Conselho. Portanto, até termos outros esclarecimentos para além disto, é estarmos aqui todos a especular e a fazer futurologia. Há aqui duas vertentes, a questão económica e a questão social. Já contactou o Ministério da Economia, dá conta e aliás também o seu apoio, a sua intervenção, no limite possível. Que ponto está esse tipo de apoio? Já foi pedido apoio até da empresa ao governo? Não, a empresa não pediu ainda nenhum tipo de apoio ao Governo. E se o vier a pedir, como eu referi, é só quando tiver mesmo finalizada a questão do processo de negociação que decorre com os investidores. Portanto, eles precisam de perceber se existe, efetivamente, investidores interessados na continuidade do negócio e quando tiverem esse dossiê, digamos assim, fechado, é que irão, com certeza, colocar algumas questões, quer ao governo português e presumo quer ao governo belga, onde tem também uma fábrica, e na África do Sul. Na questão social, também estou em contacto com o Ministério do Trabalho para a eventualidade Solicitei ao Sr. Secretário de Estado da Economia que tivesse isso na sua agenda, caso fosse necessário, que o Ministério do Trabalho tivesse preparado também para auxiliar os trabalhadores naquilo que fosse necessário. Está previsto alguma reunião de trabalho com o Ministério do Governo? Ou já teve? O Sr. Secretário de Estado o que transmitiu foi que nesta fase era prematuro ainda chegarmos a essa situação. Portanto, deixar, digamos assim, este processo, dar algum tempo para ver como é que corre este processo negocial e que, se fosse necessário promover uma reunião presencial, que o faríamos assim que fosse necessário. Quando falam em dar algum tempo, mais concretamente, qual é o prazo? Se há aqui algum prazo? Não existe prazo. Portanto, obviamente que isto, como em tudo na vida, existe razoabilidade. Portanto, e nós, obviamente, que não vamos deixar passar muito tempo sem nós próprios, Câmara Municipal, andarmos a insistir se existe respostas ou não existe respostas sobre esta matéria. Portanto, agora um prazo definido, que vamos saber o que é que vai acontecer daqui por uma semana, 2 semanas ou 3, portanto, isso não temos, esse prazo. O Sr. Presidente disse que só uma semana depois é que foi contactado telefonicamente por alguém. Foi telefonicamente. Eu também enviei um e-mail naquele dia, pela agência Lusa, e até hoje não recebi resposta nem por telefone, nem por escrito.
Mas esta incerteza e esta pouca informação, quer com o sindicato, quer com os representantes dos trabalhadores, os próprios trabalhadores e o município, esta incerteza que paira também sobre todos estes trabalhadores, sobre esta economia. Sim, repare. É grave se for já amanhã e se tiver que fechar. Claro. Mas o que se pode dizer, ou se pode transmitir estas famílias, estes trabalhadores? Eu não posso transmitir mais do que aquilo que já transmiti, que é dizer que da parte da Câmara Municipal estamos empenhados em procurar as respostas, como já demonstramos que o fizemos, e que iremos pressionar e colaborar e falar com o Ministério da Economia para que sejam tomadas todas as decisões e todas as medidas que viabilizem a continuidade da Tupperware na freguesia de Montalvo, no Conselho de Constância. É esse o papel que a Câmara Municipal pode fazer. Relativamente ao facto da empresa dar os esclarecimentos passado uma semana e ao facto de não terem respondido à agência Lusa, portanto, e atenção que eu quero deixar isto claro, isto não é uma crítica, longe disso, do Presidente da Câmara à empresa e ao grupo. Mas a empresa em si, o grupo, há muitos anos desta parte, que teve sempre uma política muito fechada. Portanto, as informações, não é só esta matéria pela gravidade que tem, mas noutras com menos gravidade, portanto, foi sempre uma empresa que teve uma política muito fechada sobre si mesma, as informações eram dadas internamente e, posterior, muito pouca coisa saía. Portanto, não sei se isto é, porque desconheço, uma forma da cultura empresarial americana, portanto, desconheço isso, mas, obviamente, não posso, como já referi, deixar de lamentar que passou uma semana até que a empresa prestasse algum tipo de esclarecimento à Câmara Municipal. Deixa-me fazer uma pergunta. Eu aqui contactos com o Ministério, Secretaria de Estado, com o IFP, com a empresa? Não, do sindicato ainda não contactaram a Câmara Municipal, mas pelas declarações que eu vi do sindicato, portanto, o sindicato também subscreve, digamos assim, aquilo que eu acabei de dizer relativamente às informações que a própria empresa dá. Portanto, a garantia que eu quero deixar a todos, principalmente aos trabalhadores, é que a Câmara Municipal continuará empenhada a acompanhar este processo e, no que tiver ao nosso alcance, tudo faremos para que, efetivamente, a Tupperware continue a funcionar no nosso Conselho e que continue com os 200 postos de trabalho que assegura nesta altura. Se não houver mais nenhuma questão, agradeço a todos a vossa disponibilidade. Portanto, e dizer o seguinte, portanto, o facto de eu não acrescentei muito àquilo que foi o comunicado escrito da Câmara Municipal que emitimos ontem. Como já referi no início, o facto de fazer esta conferência de imprensa é porque, como devem calcular, eu só ontem, recebi, no período da tarde, umas 10 chamadas de órgãos de comunicação social. Portanto, eu nesta semana e meia não tenho feito praticamente pouco mais do que estar a prestar declarações, portanto, e dizer que não estou com isto a lamentar-me. Dizer apenas o que já disse e volto a dizer, para nós aqui em Constância a comunicação social desempenha um papel fundamental naquilo que é o escrutínio da vida pública e na informação às pessoas. E este escrutínio, nós aqui não valorizamos a comunicação social só quando dá boas notícias nossas. Nós valorizamos quando dá boas notícias nossas e quando dá más notícias nossas, porque nós não fazemos tudo bem e também fazemos coisas mal. Portanto, deixar esta ressalva e agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade por terem vindo até aqui e desejar um bom resto de semana e um bom trabalho.